Bom dia, eu sou o professor Thiago Menezes. Isso daqui vai ser uma aula gravada online, pode ser assistida quando quiser. O tema dessa aula é um trabalho desenvolvido em grupo, onde a gente tratava sobre a obra do Magni van der Berg, que se chama Não Vou Fazer Minha Ideia. E a gente vai analisar essa obra um pouquinho com alguns verbetes sugeridos pela professora Cristine, analisando o dicionário de Patrick Pavis, o dicionário do teatro. E lá nesse dicionário, esse pensador, ele coloca alguns conceitos sobre alguns verbetes que a gente pode tentar localizar e trabalhar na obra do Magni, que é o Eu Vou Fazer Minha Ideia. Basicamente eu vou analisar 3 verbetes aqui nesse vídeo, que vão ser o contemporâneo, vai ser o primeiro, o descentramento do ator, que vai ser o segundo, e o efeito produzido, vai ser o terceiro. Então, vamos começar pelo primeiro, né, que é o contemporâneo. O Pavis dá de conceito pra gente, né, no texto dele, que o contemporâneo é aquilo que se faz atualmente, né, recentemente, que faz há pouco tempo, que seja inovador ou experimental. Esse é basicamente o conceito que ele traz de contemporâneo. E se a gente for parar para pensar, né, quando a gente fala de contemporâneo, eu acho que a gente está falando realmente dos assuntos, dos temas, de coisas que acontecem, né, de pouco tempo até o momento presente, né, tipo, coisas que aconteceram bem recentemente. A gente tem uma linha do tempo de história muito grande, né, e quando a gente fala de contemporâneo, a gente está falando desses últimos acontecimentos, eu acho. Então, nesse quesito, né, a gente está tentando encontrar o que seria contemporâneo nessa obra de Não Vamos Fazer Minha Ideia, né? E basicamente contemporâneo também é um vocábulo aqui que está associado à encenação, né, à escritura do teatro. Ai, desculpa, eu tive que ajeitar a câmera aqui. Foi. Então, contemporâneo seria a gente pensar nesses últimos descobrimentos do teatro, né, contrapondo a arte moderna do século XX. A gente vai evitar esses debates do moderno e o pós-moderno. A gente está tratando dessa realidade basicamente do agora, né? Se a gente for analisar essa história do tempo entre o passado e o futuro, o contemporâneo ele está se propondo a romper um pouco com esse passado, com esses esses antigos conceitos. Ele está trazendo novas ideias, novas coisas. Então a gente está meio que rompendo com o passado para tentar inovar nesse presente, né? Trazer novas perspectivas que a gente não teve naquele passado, que hoje em dia a gente pode retratar, né? E agora trazendo um pouco disso do contemporâneo para a obra, né? O Não Vou Fazer Minha Ideia é um texto muito interessante. Primeiro, que é um texto de uma protagonista feminista, uma protagonista feminina, né? A gente vive num lugar que o machismo impera por muito tempo, então é muito legal ver esse protagonismo feminino, né? É muito legal ver o protagonismo da mulher nessa cena contemporânea. Eu acho que é isso que a gente tem que tratar, né? A gente romper com o passado. Antigamente as mulheres eram privadas até de encenação, né? De um período depois que as mulheres puderam até ser atrizes e subir no palco.
E a gente tem que dar escuta, tem que dar voz. Eu não sou muito, não gosto muito dessa palavra de dar voz, mas eu acho que também faz sentido dizer dar voz à mulher. A gente precisa escutar, dizer o que elas também são pensadoras, elas também têm a agregar, elas também fazem parte da nossa sociedade. É uma questão de talvez de justiça, de igualdade, né? A gente colocar, a gente entender, né, o ponto de vista feminino, né? E o texto da Magni Vandenberg, que fala do Não Vou Fazer Medeia, ela traz essa ideia super contemporânea, né? Porque o texto trata de uma personagem que é uma atriz que, que faz teatro e em um dado momento ela decide que ela não quer mais ir, que ela não quer mais fazer aquele texto da Medéia. E sempre que eles estão ali no teatro, ela está ali fazendo Medéia, e existem questões que atravessam ela, que são, e conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo, que vão atravessando ela, que são questões que não são só pessoais, mas questões que a gente pensa no que está acontecendo na sociedade, que, que pode dar essa pressão na gente de tomar uma decisão de não subir mais no palco e fazer. Eu não vou mais fazer Medéia, sabe? Tipo assim, eu acho também super contemporâneo pegar um texto que é antiquíssimo, né? Que é Medéia, e e ver como ele tem várias releituras, né? Tipo, como ele toca nas pessoas hoje no século XXI, a gente analisando, não vou fazer minha ideia. Me vem até o texto também de Grace Passou, que ela também teve esse contato com esse texto da Medéia, e ela colocou ali na realidade dela, né, em Mata Teu Pai. E naquela realidade ali, a Medéia, ao invés de matar os filhos, né, ela meio que tenta reeducar uma sociedade, né, para matar os pais, para matar esse machismo, essa paternidade exacerbada, né, essa figura do homem que sempre foi ditador e presente, por, em contraponto a uma voz feminina, né, uma voz de uma mulher que tem experiências, que traz diversos pontos de vista de mulheres que sofreram abuso, de mulheres que sofreram xenofobia, de mulheres que foram estupradas, enfim, de infinitas tragédias, né, que a mulher está suscetível e, enfim, que a gente tem que proteger, né? Então é muito legal pensar nesse contemporâneo do da Medéia. Eu também acho muito contemporâneo de essa negação de subir ao palco, de falar assim, eu não quero fazer isso, não é esse texto que eu quero, né? Porque eu acho que a gente vive numa pressão social que a gente cede quando aparece uma oportunidade de a gente estar no palco e um personagem, o ator vai lá pegar, independente do personagem que for. Mas será que você escolhe o seu personagem? Aqui a gente vive uma realidade do que aparece pra gente, a gente pega, mas eu também venho de uma geração que eu acho interessante, que é legal a gente escolher nosso personagem, né? Da gente ler obras, se identificar com elas e, e buscar o nosso próprio personagem, nosso próprio texto, nosso próprio caminho, né? Isso acho que um trabalho do autor contemporâneo também. Então eu super trago essa reflexão, né? E agrego esse pensamento. E eu mesmo tive a oportunidade de fazer Mata Teu Pai. E quando eu fui construir esse personagem, né, eram várias questões que, que primeiro eu não me sentia confortável de dar voz a mulheres, a casos de mulheres,
Mas eu acho que o teatro também permite a gente testar de tudo, né? Então eu saí um pouco desse lugar e aí eu comecei a pegar depoimentos de amigas que passaram por essas questões de risco, né? Vamos dizer assim, e, e falar com propriedade, né? Pensando nelas, pensando nessa proteção, pensando um pouco, né, do que a nossa sociedade precisa ouvir, que precisa ser reeducada, né? Então é muito legal esse contemporâneo que tem no texto do Não Vou Fazer Minha Ideia. É, eu acho também muito contemporâneo. Tem um coro que narra o que está acontecendo. Isso é de praxe do coro, né? Mas é muito legal ver que o coro praticamente ali estava observando o que se passou no momento, no ato que ela decidiu sair do teatro e ir embora, sabe? Isso é muito legal. Então, acho que se eu for para analisar, não vou fazer uma ideia do que duas passagens que são contemporâneas, eu acho que tem muita coisa, muita coisa. Se fazer, dá pra identificar muitos momentos. Mas aqui é só pra gente ter uma ideia rápida e concisa do que seria esse contemporâneo, do que a gente encontra nas obras de teatro hoje em dia. É, agora eu vou falar um pouco do descentramento do ator, né? E ele não tem uma origem fixa, não tem um final, é, ele não se aprofunda num sentido, ele está praticamente oculto, mas ao mesmo tempo ele é aplicado nesse texto dramático, né? É como se o texto não pudesse ser representado porque o autor ali mudou, tipo, para colocar na embocadeira dele, no que ele quer falar, tipo, se pensar desse lado é um retalhamento para botar do jeito que a gente quer, do jeito que o autor quer. Acho também nada mais contemporâneo, acho muito legal também, tipo, a gente ter essa liberdade de poder mexer na obra, claro que sem a gente se apropriar dela e acho que tem que ter uma linha de pesquisa, um trabalho, mas eu acho esse descentramento do ator é uma coisa também contemporânea, vamos dizer, né? Aqui o ator barra encenador, né, que é como o Pavis trata, ele é um pouco diferente, né? Ele tem um trabalho diferente, ele meio que está desagregando do grupo, né? Que o teatro, você não faz teatro sozinho, né? Você precisa de muita gente. Mas aqui existe o começo de uma independência, tipo, você está se afastando dessa união para você trabalhar deslocadamente, sabe? Mais a palavra, o objeto e a ação verbal, sabe? O ator aqui ele prefere dissociar a palavra e o jogo para ele ter mais autonomia, né? Não falando exatamente nesse conceito de centramento do ator, né? Não isso como uma prática recorrente no teatro. E, e aqui o ator tá meio que fugindo dessa perspectiva central, né? Ele tá fugindo dessa harmonia que teria o texto para ele explorar ali, sabe, se deixar levar para uma vida sem regras, não tem regras ali. O ator tá vai romper com essa linearidade do texto, talvez, vamos dizer. E quando a gente fala desse descentramento do autor, a gente vê a própria personagem principal, né, que é a atriz que se questiona muito por que ela deve entrar ali no teatro, por que ela deve subir no palco, por que ela está ali naquele camarim, por que ela bebeu aquele café no bar e por que pagou caro e por que ela foi talvez não tão bem recebida e e por que ela não fica mais tempo em casa, no jardim? Por que ela não contempla mais? Por que ela não se dedica a outros campos da vida dela? Várias
fragmentos, várias coisas atravessam a atriz que faz ela se descentralizar ali daquele momento religioso que é o ato de subir no palco e interpretar. Também tem um momento que no texto que parece que será que ela teve muitos críticos foram, será que ela teve uma crítica negativa e não foi? Aí caiu, que saco. Enfim, no texto tem diversas passagens, né, de questões que a atriz pensa, verbaliza ali e que tiram ela daquela narrativa. Ela deveria subir no palco para fazer Medea. Dessa vez ela não vai. Por quê? Por essas diversas todas questões que atravessam ela, sabe? E por fim eu vou falar do efeito produzido, que antigamente na tradição francesa, né, nada mais era do que o efeito literário, né? Tipo, e se a gente for parar pra pensar, né, a França era o berço do conhecimento naquela época, então, tipo assim, era o berço da medicina, escritores e livros de conhecimento, tava tudo lá, então, tipo assim, os livros tinham muita importância, né? A dramaturgia tinha muita importância, elas tinham tanta importância que elas praticamente doutrinavam a vida das pessoas, elas agiam, influenciavam o leitor, né? Tipo, não só de forma estética, mas sociologicamente. Ali a dramaturgia era o minuto da sabedoria, era o guia da vida, era praticamente o correto a se fazer, né? É seguir o que está escrito ali naquela cultura francesa. Então, tipo assim, esse efeito produzido vem de muito tempo, né, de consideração dessa dramaturgia, e a dramaturgia sempre foi mais importante do que até a própria representação do texto, do que tá ali está escrito, né? Se a gente pensar no que consiste uma obra de arte, né, o que faz essa obra de arte se tornar uma obra de arte é, é uma pergunta sem resposta, talvez, porque o que desencandeia em mim como arte, talvez no outro não seja. Para cada um, acho que fica tem uma recepção diferente, né, do que é a obra de arte. Então, esse efeito que se produz, ele é imprevisível, né? E eu acho que a personagem da Medea também entra nesse lugar do imprevisível, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se ela vai realmente subir no palco, se aquelas questões ali balançam ela dessa forma tão profunda de ela ir embora, dela largar esse ofício de atriz, dela pensar que ela que vão achincalhar ela por ela ter feito isso, mas depois vão esquecer, sabe? Esse lugar do imprevisível nessa obra é muito grande, né? Porque a atriz ali, ela se coloca numa posição que embora ela se questiona, eu ainda acredito que ela vai cumprir esse ofício, que ela vai falar assim, não, isso vai passar, eu vou subir no palco hoje e vou fazer. E ela não vai. Ela realmente, ela pega e vai embora. Eu acho que isso é bastante imprevisível. E se a gente for pensar nesses três conceitos, eu acho que os três também se aplicam é, à obra da Grace Passou, do Mata Seu Pai, né, do efeito produzido. Eu acho que quando ela muda ali aquele final da Medea para falar sobre a gente matar a paternidade, matar o machismo, também é um efeito que a gente não estava esperando, né? Porque como a gente conhece a obra da Medea, a gente sabe que ela vai matar os filhos, a gente meio que pensa que quando reconhece a gente vai cair no mesmo lugar e não vai. O efeito produzido é imprevisível, isso é muito legal. E, enfim, eu acho que eu encerro por aqui. É, eu tenho que apresentar uma parte prática, né? E nessa parte prática eu pensei em mostrar essa encenação minha
de Mata Teu Pai. E pensando nesses três pontos que eu trouxe aqui, nesse efeito produzido, no deslocamento do ator e desculpa, e do efeito do contemporâneo. E é isso. Beijinho. Tchau, tchau.